Olá, alunos! Sou a professora Daniele, da disciplina de Ciências. A gente vai para mais uma aula essa semana e já iniciando o nosso segundo bimestre. Eu coloquei aqui para vocês o tema da nossa aula, as vacinas, a saúde e as defesas do organismo, na página 69. Eu vou explicar bem trabalhadinho para você não se complicar. Inclusive, eu coloquei mais observações aqui para você se atentar. Esse assunto será dividido em 2 aulas, é um assunto bem específico. Como nós estávamos trabalhando em bactérias, vírus, nós vamos entender como esses organismos podem entrar no nosso organismo e de que maneira o nosso organismo pode se defender deles. E por ser um assunto um pouquinho complicado, em virtude dos nomes, eu dividi em 2 aulas, essa semana e a outra semana. Outro ponto é continuação do assunto, porém já estamos no segundo bimestre. Essa semana nós já estamos iniciando o segundo bimestre, certo? Estamos iniciando o segundo bimestre, porém concluindo o primeiro. Vocês sabem muito bem que a gente terminou o mês de agosto, mas nós ainda estamos corrigindo as atividades, lançando as notas, a nota do provão, da avaliação parcial. Então, apesar de nós estarmos começando o segundo bimestre, nós estamos definindo ainda as notas do primeiro. Eu vou passar para vocês ainda lá na plataforma um documento explicando todinho como vai ser o cronograma do segundo bimestre, certo? Então a gente vai para a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho de que maneira o nosso corpo ele defende o nosso organismo. Para isso eu coloquei isso aqui para vocês. O nosso corpo apresenta diversas defesas contra agentes externos. São os micro-organismos, parasitas, bactérias, vírus, né? E que defesas são essas? A nossa pele, os pelos do nosso corpo, por isso muitos pelos nas axilas, nas regiões pubianas, que é para proteger contra a ação de bactérias, tá? O muco do nariz, né, que é essa secreçãozinha do nosso nariz, tudo isso é para impedir com que os micro-organismos possam entrar no nosso organismo. As nossas lágrimas, que estão lubrificando os nossos olhos, o ácido clorídrico do suco gástrico, que está lá presente no nosso estômago, também protegendo, a nossa sobrancelha, os cílios, até mesmo as nossas unhas. Então, são barreiras que nós temos no nosso organismo para que nós não possamos ficar doentes, né? O nosso organismo, ele reage a todo momento. O nosso corpo, como eu falei para vocês, é uma máquina. Então, nós somos capazes também de nos proteger, em virtude de nós termos essas estruturas no nosso organismo. Porém, nem sempre isso acontece, né? E se micro-organismos ultrapassarem essas barreiras e penetrarem no nosso corpo, o que acontece? Se esses micro-organismos caem na nossa corrente sanguínea, eles conseguem entrar e ficar no interior do nosso organismo, eles vão desencadear uma série de fatores que podem vir acabar nos prejudicando, gerando doenças. Às vezes, o nosso sistema nos defende tão rapidamente que a gente nem percebe que teve uma bactéria no nosso organismo ou um vírus, certo? Nesse caso, entra em ação o nosso sistema imunitário, ou o nosso sistema imune, formado por órgãos associados com a produção de leucócitos, mais conhecidos como os glóbulos brancos, ou seja, as nossas células de defesa. São aquelas células que vão agir quando elas percebem que entraram no nosso organismo um agente causador de doença, ou os agentes patogênicos. E aí eu coloquei para vocês aqui os leucócitos, chamados de glóbulos brancos. São células sanguíneas dotadas de núcleo, responsáveis pela defesa do organismo. Estão aqui elas, branquinhas. Você percebe que nós não temos só um tipo de célula aqui. Essas vermelhinhas são as hemácias, os glóbulos vermelhos, certo? Aqui nós temos 2 tipos de célula. Eu coloquei essa imagem justamente para você poder diferenciar as hemácias dos glóbulos brancos, certo? E eu coloquei aqui para vocês os tipos de leucócito. Se eu falar para você glóbulo branco e leucócito é a mesma coisa, são os 2 nomes diferentes, tá?
Eu tenho aqui os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, macrófagos. Eita, muitos nomes difíceis, não é para você saber. É só para você entender que existem vários tipos de glóbulos brancos, vários tamanhos, várias formas, e eles vão sair atuando em cada parte do nosso organismo, ou então ele é específico para determinado tipo de bactéria, para determinado tipo de vírus. A gente vai ver que as células de defesa, elas saem em defesa do nosso organismo em busca de um vírus ou uma bactéria específica. Daqui a pouquinho a gente já vai ver. Eu quero que você se atente a esse aqui, ó, aos linfócitos. Nós já vamos falar sobre ele. Então vamos lá. Os glóbulos brancos, eles defendem o nosso organismo através de duas maneiras. A primeira maneira é chamada de fagocitose. As células de defesa englobam os micro-organismos e os destrói por meio de enzimas digestórias contidas no lisossomos, que é aquela organela citoplasmática. Então, o que acontece? Quando um glóbulo branco se depara com um vírus ou uma bactéria, é como se ele fosse engolir, ele engole, né? Ele engloba aquele vírus. E dentro da célula tem um lisossomo que começa a liberar enzimas e acaba digerindo. É como se ele estivesse comendo, engolindo mesmo um vírus, certo? Só que esse processo é um pouquinho devagar, né? Um glóbulo branco vai, encontra o vírus e engloba, certo? E eu coloquei uma imagem aqui mais ou menos como acontece essa fagocitose, como é esse englobamento das partículas. Eu tenho aqui, ó, um micro-organismo invasor, está aqui ele bem aqui. E ele está no meio de várias células. Vocês podem observar que as células estão todas aqui, estou pontuando. Isso aqui, na verdade, já é um tecido, né? E aí ele entrou aqui, automaticamente o nosso organismo consegue identificar que existe um organismo invasor, então ele libera os nossos glóbulos brancos, que estão lá na nossa medula óssea, tá? Vai ser liberado esses glóbulos brancos para atuar e matar esses vírus. Nesse caso aqui, é por fagocitose. Esse glóbulo branco vai lá e vai englobar e vai engolir esse agente patogênico, ok? Ou, como eu falei para vocês, a defesa do nosso organismo pode ser por duas maneiras: por fagocitose ou pela produção de anticorpos. A produção de anticorpos acontece da seguinte maneira: proteínas especiais que desativam as substâncias tóxicas produzidas pelos organismos invasores ou presentes em certos alimentos e drogas. Professora, não entendi nada, vou explicar. Anticorpos são substâncias que estão presentes no nosso organismo e que vão ser liberados a partir do momento em que um vírus também possa, ou uma bactéria possa estar no nosso organismo e que ele não esteja conseguindo ser destruído pela fagocitose. Por quê? Porque a fagocitose, o macrófago, que é essa célula específica, vai lá, engloba, só que é de um a um. Só que a gente sabe que os vírus e as bactérias se reproduzem muito rápido, então é muito mais viável para o nosso organismo liberar anticorpos, que são diversas substâncias que vão encontrar esses vírus e vão acabar matando esses vírus. Olha como acontece a produção dos anticorpos. Os organismos invasores contêm proteínas estranhas ao nosso corpo, chamado de antígeno. Então, o vírus, a bactéria, esse organismo, ele tem uma substância chamada de antígeno. Quando esse organismo está no interior do nosso organismo, o nosso próprio corpo identifica a presença desses antígenos. Então, ele reflete o quê? Tem alguma coisa errada, tem um antígeno aí, vou liberar os anticorpos para que eles possam defender esses agentes. E aí os leucócitos do tipo linfócitos, por isso que eu marquei ele lá na frente, produzem os anticorpos, que neutralizam a ação tóxica dos antígenos. É como se fosse um jogo, né? Em que um vai ganhar e o outro vai perder. E aí os anticorpos estão indo para combater os antígenos que estão presentes onde? Nos vírus e nas bactérias.
Alguns linfócitos atuam como células de memória. Assim, mesmo depois da cura de determinada doença, tais células são capazes de voltar a produzir anticorpos caso o organismo seja novamente infectado. É aquela velha história que eu falo para vocês. Uma vez você pegou uma doença, o teu organismo ele vai guardar aquela informação. Os teus anticorpos vão permanecer lá. E aí, todas as vezes que você entra em contato novamente com aquele antígeno daquele determinado vírus, o teu organismo reconheceu aquele antígeno. Então, automaticamente você já tem anticorpos, esse antígeno ele não vai conseguir entrar dentro do seu organismo. É como se houvesse uma barreira. E aí você não consegue mais ser infectado por esses vírus ou bactérias, certo? Lembre-se de que os anticorpos são altamente específicos. Aqueles que servem para uma doença A não servem para uma doença B. Se uma pessoa pegou uma gripe tipo A, o corpo vai, identifica o antígeno, produz os anticorpos, né? Os linfócitos vão lá, produzem os anticorpos, e aí vai lá, mata esses antígenos, pronto, a pessoa ficou bem, passou 3, 4 dias para levar esse processo, melhorou da gripe. E aí, de repente, numa outra semana, ela se depara com uma outra gripe, mas composta de um outro antígeno. Será que ela tem anticorpos para esse antígeno? Não. O organismo dela vai ter que produzir de novo, então ela vai ficar doente. Agora, se ela entrar em contato novamente com o mesmo antígeno, aí ela não pega mais aquela gripe. Professora, por que a gente fica gripada então várias vezes, já que a gente produz anticorpos e eles são células de memória? Porque existem vários tipos de gripe. Existem mais de 900 vírus da gripe. Então a gente fica gripado muitas vezes porque existem vários vírus diferentes. O nosso organismo ele guarda a memória daquele antígeno e nós já temos o anticorpo suficiente para ele. É por isso que a gente só pega catapora uma vez, só pega sarampo uma vez e assim por diante. Eu coloquei aqui para vocês essa imagenzinha do anticorpo e do antígeno. É como se fosse assim, eu tenho aqui uma chave e esse anticorpo ele reconhece o antígeno e ele só se encaixa nele. Se aparecer um outro antígeno, ele não consegue reconhecer. Então, é necessário uma produção de anticorpos, certo? Outra imagenzinha aqui, eu coloquei aqui o linfócito, tá vendo ele cinza? Produziu aqui, ó, esses anticorpos cinzas para matar esse antígeno. E esse outro linfócito, ele já produziu um anticorpo, ó, diferente, para matar uma bactéria diferente. Então, os nossos anticorpos, eles vão combater antígenos diferentes. Eles se encaixam como se fossem mesmo uma chave com uma fechadura. O seu anticorpos certinhos nos seus antígenos, certo? Turma, eu sei que esse assunto é um pouquinho complicado, mas o que é importante você saber? Que o nosso organismo, ele está o tempo todo tentando nos defender, né? Então, nós temos as nossas primeiras barreiras, que é a pele, o muco, e quando esses organismos conseguem penetrar no interior, as nossas células de defesa, que são os glóbulos brancos, elas vão encontrar estratégias para que possam também conseguir defender o nosso organismo, certo? E essa produção de anticorpos e esse meio de fagocitar são os dois tipos de defesa do nosso organismo. São o que a gente chama de defesas naturais. Na próxima aula, nós vamos ver as defesas artificiais, as maneiras que nós, seres humanos, encontramos também para defender o nosso organismo, certo? Se você não entendeu, leia novamente os slides, escute mais um pouquinho o áudio que eu enviei. Inclusive, eu coloquei para vocês esses os dois links aqui para você acessar e ver esses vídeos bem legais para você entender um pouquinho sobre essa defesa do nosso organismo, certo? Até a próxima aula, vá lá na plataforma, realize a sua atividade e na próxima aula a gente corrige, ok? Tchau, tchau!